Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, com saúde, né? Cumprindo aí todas as recomendações e vamos em frente aí até que a gente retorne aí às nossas aulas presenciais, tá? Hoje, né, nós estamos aqui na aula 14 da UC4, realizar ações de promoção, mercadorias, produtos e serviços, tá? Essa é a aula de número 14. E estamos aí dentro daquele cronograma trabalhando os indicadores número 3 e o número 4. Depois vocês leiam lá no material do PowerPoint, lá na plataforma, né? Esses indicadores nós vamos trabalhar até a aula 17, tá? E na situação de aprendizagem 3, que é a loja de conveniência, parada certa, toda errada, né? A descrição da situação de aprendizagem está lá na plataforma, vocês leiam lá com calma lá, mas resumindo, né, é aquele caso de uma loja que tem produtos desorganizados, o controle de estoque não é legal, é considerado um buraco negro, né? Então tem muito produto, tem estoque, tem mercadoria, mas está toda desorganizada, né? Então, é uma loja nova, mas não está organizada. E a situação de aprendizagem, a gente vai ajudar a organizar essa loja de conveniência. Tá? Na aula passada, o que nós vimos? Nós falamos um pouco sobre controle de estoque, falamos dos métodos de controle de estoque, tá? Os métodos PEPs, né? O FIFO, né? O EPS, o LIFO e PVPS ou FEFO. E falamos sobre cadastro de fornecedores, né? Só recordando um pouco, para vocês gravarem bem essa nomenclatura, né? O FIFO, ou Pepsi, é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. É o primeiro produto que entrou na prateleira é o primeiro que vai sair. Sempre tem que estar na frente. Então é importante isso na hora de organizar a prateleira, vocês, né, arrumarem. Esse produto é mais antigo, coloca ele para frente e o mais novo coloca para trás, tá? Isso aí é válido até para nossa casa, né? Quando você organiza lá a tua despensa de comida, né? Normalmente a gente faz isso assim instintivamente, né? Você tem lá você comprou 1 litro de leite hoje no mercado, né? Que ele vai vencer. Você olha o vencimento, aí já é um outro modelo, né? O primeiro que vence, o primeiro que sai, mas são os dois que são mais usados em loja de conveniência. É o primeiro que entra, primeiro que sai, e primeiro que vence, primeiro que sai. Então, o que vocês procuram fazer? Sempre arrumar na parte da frente aqueles produtos que estão vencendo primeiro, ou se o vencimento for muito grande, vocês colocam o mais antigo, tá? O que foi recebido antes, né? E coloca na frente para que ele saia, tá? Só para recordar a metodologia, né? E nessa aula de hoje eu vou falar bastante sobre controle de estoque, né? Como é que vamos organizar aí essa loja, né? Que tem um estoque bagunçado, tem a chamar de buraco negro, né? Como é que saber a quantidade certa de produto que tem no estoque, né? Para você controlar uma coisa, né? Você tem que saber, né? Mesmo quando a grande movimentação de funcionários, né? Você tem aquela movimentação toda, e como realizar a contagem também, né? E controlar a localização. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, bastante interessante, né? Sobre medição, tá? A gente não consegue controlar aquilo que a gente não consegue medir. Se você não medir, você não consegue controlar. Um exemplo disso, né? Como é que você sabe na tua casa que você está com febre ou não? Tá? Se você bota a mão no corpo, sente uma moleza, tal, mas o que é aquela moleza? Você só vai saber se você está com febre ou não, o quê? Quando você pega um termômetro e coloca lá debaixo do braço. Agora tem os termômetros digitais, né? Que você aperta e vê qual é a temperatura do corpo. Aquilo ali nada mais é do que uma medição. Você está medindo, né, a temperatura do seu corpo, para ver se se a temperatura do teu corpo está dentro do padrão que ela tem que estar, né, ou se ele está fora do padrão. Então, se tiver até 37 graus, 37 é uma pontinha de febre. Se tiver 36,5, está ótimo, você não está com febre. Mas se tiver com 38 graus, já é febre. Então, já é um sinal
que alguma coisa está errada, né? Então, alguma coisa está errada e você vai procurar um médico. A mesma coisa funciona ali no controle de estoque, né? O controle de estoque, você precisa o quê? Medir o teu estoque. Você precisa contar o teu estoque, saber quanto tem de produto ali naquela prateleira, lá no estoque de trás, para você poder controlar, né? Então, se você vai lá no final do dia, faz uma contagem e vê que tem pouco produto na prateleira, é hora de você tomar uma providência, que é o quê? É você ir comprar e repor esse produto. Então, basicamente, né, resumindo, bem resumidamente, um controle de estoque é você controlar a quantidade de produtos que você tem. Para você controlar, você precisa medir, né? Precisa medir para você ter controle. Se você não consegue medir, você não consegue controlar, tá? Então, e lá na plataforma eu coloquei lá um texto, né, bastante interessante, que fala sobre controle de estoque, né? Não é só você ter controle, né, de não deixar faltar, porque quando você compra muita mercadoria e não vende, o que, que acontece? Você gastou dinheiro, você aplicou um capital ali, né? Um dinheiro que você comprou aquela mercadoria, colocou na prateleira e ela está lá parada. O que, que é isso financeiramente, né, para uma empresa? É dinheiro parado, é um dinheiro que não está girando, tá? E aquele dinheiro, quando não gira, né, aquilo gera prejuízo. Então, você poderia estar aplicando aquele dinheiro em outra coisa. Uma empresa poderia estar aplicando um investimento aí num banco qualquer e ganhando alguma coisa, alguma rentabilidade, né? E quando ele está no estoque, não, ele está parado. Você comprou, gastou o dinheiro e ele está ali na prateleira. Como se você tivesse pego o dinheiro e colocar debaixo do colchão. Bem assim mesmo, né? Então, a importância do controle de estoque é isso: você não deixar faltar, não ter pouco produto na prateleira ao ponto de chegar a faltar, como você comprar muito e ter aquele produto parado lá sem ter movimentação. Então, por aí vocês já vão tendo uma ideia, né, do que você precisa no controle de estoque. Você precisa saber quanto você tem, né, e a demanda, e quanto que está saindo, quanto que está vendendo. Com base nesses dois indicadores ali, né, você medindo a quantidade que você tem, quanto que está vendendo, é que você calcula quanto que você vai comprar e quanto que você vai repor. O período, né, o período que você vai comprar e o período que vai repor. De uma maneira que você não vai gastar dinheiro, não vai empatar o capital, você não vai, vamos dizer assim, perder vendas, né, e perder cliente até, porque faltou o produto, como também não vai gastar um dinheiro muito grande para deixar parado lá na prateleira, tá? Por isso a importância do controle de estoque. Não é só lá na loja de conveniência parada certa, né, que a gente está olhando, né, existe assim uma falta de controle que você não consegue. É pior ainda, porque ele tem um produto em estoque, né, e o cliente não consegue localizar aquele produto para comprar. Então, olha só que cenário, né? Você tem o produto, mas o cliente não localizou. Então, e você não conseguiu vender. Então, isso, você empatou o capital, gastou o dinheiro, está lá na prateleira e não está vendendo porque o cliente não encontrou. Olha só que cenário ruim, né? Você está tendo um prejuízo dos dois lados. Prejuízo no capital que você gastou para comprar o produto e na venda que você não está realizando, porque o cliente não está encontrando. Então, é uma bagunça mesmo bem generalizada, né? Você está tendo prejuízo nas duas pontas, né? Normalmente, num local bem controlado, você pode ter até prejuízo de quê? Você não comprou no momento certo e faltou produto. Então, você vai ter prejuízo porque não vendeu aquele produto que poderia vender. O cliente chegou e não encontrou. Tá? Como você pode ter o prejuízo na outra ponta, que é você comprou demais e o produto está parado lá na prateleira, né? Porque a demanda, você calculou mal a demanda, né? Fez um cálculo errado, né? Eu estou vendendo 10 pacotes de biscoito por dia, então eu vou comprar 100 pacotes para poder ter um estoque de 10 dias.
Só que você pegou uma demanda de um dia errado, vamos dizer assim. Vamos supor que um cliente entrou lá naquele dia e levou 10 pacotes, mas a venda normal daquele pacote de biscoito não é 10 por dia, é um por dia. Então, você comprou 100 com base num cálculo que você fez, né, de um dia, né? Olha só como é que é complicado, né, o controle. Se você pegar a venda de um dia, né, naquele dia vendeu 10, porque um cliente lá que estava dando uma festa na casa dele foi lá e comprou 10 pacotes de biscoito. Aí, se você se basear naquele dia para fazer a compra do teu produto, a reposição do teu produto, eu vou comprar estoque para 10. A realidade não era essa. A realidade é um pacote por dia. Então, você vai ficar com aqueles 100 pacotes lá por 100 dias. É um dinheiro que você vai ficar parado lá por 100 dias. Isso no comércio é terrível, é muito ruim. Tá? Então, a importância do controle de estoque é você evitar prejuízos, tanto em comprar de mais ou comprar de menos. Tá? Comprar de menos vai faltar, e comprar de mais, o dinheiro vai ficar parado na prateleira. E nessa situação de aprendizagem é pior ainda, né? Você comprou o produto, está lá e o cliente não encontra. Então, você está perdendo na venda e está perdendo na compra. Tá? Bom, só falar um pouco da teoria do estoque. Existem duas categorias mesmo de controle de estoque, né? É o controle de estoque de matérias-primas para produção industrial. Esse material está na plataforma, depois vocês leiam lá com calma. E o controle de estoque de produtos finais, que são prontos para ser comercializado, aquele produto que você compra pronto para vender, tá? E a matéria-prima, não. É como se você, numa padaria, você comprar sacos de farinha. Então, esse, né, não... Tá certo que você vai ter que ter um controle melhor, mas se você tiver um estoque grande, não tem muito problema, porque se você vai consumir. O importante é não faltar a matéria-prima para não faltar o produto final, né? Então, quando você está controlando um estoque de matérias-primas, né, tem lojas de conveniência que tem padarias hoje em dia. Então, precisa comprar farinha. Você está trabalhando com estoque de quê? De matéria-prima. Não pode faltar farinha. Se sobrar muita farinha, tudo bem, vai perder validade, também tem a questão da validade, mas você pode ter um estoque maior, você pode ter uma quantidade de farinha maior em estoque para garantir que não vai faltar produto produzido, né? No comércio, né, que é o segundo modelo, que é a comercialização do varejo, aí vai entrar um outro fator aí, tá? Um outro fator, não vou falar rapidamente, mas depois vocês se aprofundem lá, que é o custo do produto envolvido, né? O exemplo que eu dei do saco de biscoito, se você comprar errado 100 sacos de biscoito, você vai ter um prejuízo, um custo financeiro aí grande. Mas imagina que se fosse 100 sacos de biscoito, você comprasse 100 celulares, né? 100 aparelhos de telefone celulares, com base numa decisão errada, né? O rapaz fez uma estimativa de venda de 10 celulares por dia, né, e comprou 100 celulares, quando na realidade ele vendia um por dia só. Olha o tamanho, né, do prejuízo. Tá? Então, aí entra o custo do produto. Se o produto de baixo valor, o teu prejuízo vai ser menor nessa situação. Mas se for um produto de alto valor, ele vai ter um prejuízo muito maior. Então, os produtos de alto valor, você tem que ter muito mais controle. Por quê? Porque é mais capital, mais dinheiro que você está empatando ali para comprar o produto. Então, quanto maior o valor do produto, maior o controle. Mais controle você tem que ter. Existe uma metodologia, né, que não vou abordar aqui, mas vocês podem ver talvez no vídeo que eu estou colocando, fala alguma coisa, que é a metodologia A, B e C. Quer dizer, A são os produtos que são mais vendidos, de alto valor, de grande valor, e o B é o de médio e o C é o de pouco valor. Qual que você tem que ter mais atenção? É o de A, a categoria de produto A, porque é o de alto valor e é o que mais se vende. Então, aqueles produtos você tem que olhar, né, com um binóculo, tem que ficar olhando ali o tempo todo, tá? Controlando o estoque dele, bonitinho, para você não ter tanto prejuízo. Porque o controle de estoque, ele
pode dar um prejuízo enorme na empresa, tá? E todas as empresas hoje em dia sabem disso e elas procuram melhorar a sua rentabilidade para não ter prejuízo, tendo um bom controle de estoque. Não adianta você ter um controle de estoque ruim, porque você pode ter prejuízos enormes. Então, assim como você pode ter grandes lucros, tá? No material fala sobre algumas coisas que vocês veem muito, né, em supermercado, tal, que são as promoções, porque o produto o produto tá vencendo, né? Então você não se você vencer, você vai ter perda, né? Tendo a perda do produto, então é melhor você reduzir o preço e vender ele. Vender, não com prejuízo, mas pelo menos com o preço que você comprou. Fica ali no 0 a 0, mas pelo menos você não perde, tá? Nós vamos falar sobre perda na próxima aula, tá? Então, o controle de estoque é importante, é isso. Você tem que controlar, tem que medir e controlar aquilo que é importante. Tá? Qual é a atividade dessa aula? Deixa eu falar mais uma coisinha aqui. Para você poder medir, né, quando a gente fala em controle de estoque, o que é medir? É você fazer inventários, é fazer contagens, contar quantos produtos tem em estoque. Tá? Então, esses são os chamados inventários de estoque. Esses inventários também vai depender do produto, tá? Você pode ter produtos de baixo valor, que não são muito importantes, que você pode fazer uma contagem uma vez por semana, uma vez por mês, de 3 em 3 meses, tá? Mas quando tem valores de alto valor agregado, de muita movimentação, é importante você ter um controle rigoroso. Então, às vezes, a contagem, né, o inventário, ele não é nem diário, é até por turno. A cada turno que está fechando, a pessoa vai lá e faz a contagem. Opa, esse produto aqui está um tanto. E aí você vai controlando a demanda, né? Mas para fazer isso tudo, você precisa de quê? Precisa de documentações, né? Documentos, formulários, registros. Você precisa registrar isso em algum lugar, isso não pode ficar só na mente, né? Hoje existem sistemas, você vai lá no sistema e registra lá a tua contagem, né? E quanto mais informação você tiver, melhor será o seu controle. Se você não tiver a coisa bem organizada e, né, de uma forma que você consiga a informação rápida, tá? Você pode ter prejuízo, pode ter falta de produto, ou pode ter produto parado na prateleira, tá? Então é importante o quê? Você ter registros, né? Ter formulários que você vai lá fazer uma contagem e também a localização, você saber onde está, né? Não adianta, beleza, quanto que eu tenho hoje aqui na loja de conveniência de biscoito creme cracker, né? Quantos tem? Eu tenho 100 pacotes. Aonde estão? Vamos lá contar? Vamos. Mas você vai lá na baia, ali na plataforma, na prateleira da loja, só tem 10. Ué, cadê os outros 90? Devem estar lá dentro do estoque. Será? Vamos lá. E eu não estou encontrando. Então, é importante você saber aonde eles estão. Uma maneira de saber onde eles estão é você ter isso mapeado. Tem uma planilhinha lá com o mapa biscoito, creme crack, está na prateleira B, né, setor A, na terceira prateleira de cima para baixo, né, na prateleira que entra na loja logo do lado esquerdo. Ponto. E está na prateleira, no galpão, no quarto de estoque, né, lá no galpão que vocês tiverem lá dentro da loja, também na prateleira A, no galpão, no setor C e tal. Então, você já sabe exatamente onde eles estão, e aí, quando chegar produto, a pessoa já sabe onde colocar, quando tirar do estoque, já sabe onde colocar, porque ele está mapeado. Então, se tiver isso só na cabeça de uma pessoa, não vai dar problema, tá? Então, é importante isso também estar mapeado, estar tudo registrado, para que qualquer um saiba onde encontrar. Opa, onde tem um biscoito creme cracker? Deixa eu olhar aqui na planilha. Está na prateleira B, aqui na loja, e está no armário ABC, lá dentro do estoque. Tá? Então, isso está registrado, está controlado, e, de preferência, colocar etiquetas, né? Etiquetas naqueles locais para você saber, porque na hora que você precisa fazer uma contagem, você também saber onde está. Então, a aula de hoje é praticamente isso, tá? A atividade que vocês vão fazer é exatamente essa.
é vocês criarem aí na cabeça de vocês um formulário aí de inventário, tá? Formulário de controle e uma metodologia, tá? Deixa eu ver aqui com calma, né? Uma metodologia de localização, tá? Vocês criam um documento, um formulário físico ou digital, tá? De como controlar esses produtos, descrever como é que ele vai ser preenchido, para você fazer a contagem, né? Para você ir lá no local certo e contar e calcular a demanda. Lá no material tem um modelo, vocês podem usar ou podem adaptar. É melhor adaptar para a situação lá de vocês, na loja, tá? E o método também de como localizar, onde vocês colocariam esses produtos e dar um exemplo aí com 3 produtos, preenchendo os formulários que vocês criarem, tá? Importante que vocês criem na cabeça de vocês, só para vocês absorverem aí o entendimento, né? De como controlar o estoque, tá? E como fazer o inventário e também onde estão localizados os produtos. Exatamente isso, para você não ter sempre isso em mente, né? A gente não consegue controlar aquilo que a gente não consegue medir, né? Pensem sempre naquela questão que eu citei no início da aula sobre quando você está com febre ou não. Para você saber se você está com febre ou não, você tem que medir a sua temperatura. Para você saber se o teu estoque está ok ou não, você precisa ir lá e contar o teu estoque. E para que você conte com acurácia, né? É uma palavra muito diferente para vocês, mas a gente tem um vídeo que fala sobre isso. A acurácia é exatidão. Você precisa ter as informações precisas, informações certas, porque não adianta você trabalhar com informação errada. É o exemplo que eu dei ali do cara que fez a compra dos pacotes de biscoito com base na venda de um dia. Isso é informação errada. Ele contou direitinho, fez, mas a informação que ele se baseou para fazer a compra estava errada. Por quê? Porque ele só pegou a venda de um dia. Não é assim que se faz. Você tem que pegar a venda média. Você pega a venda média de 7 dias ou de 15 dias. Em média, eu vendo 2 pacotes por dia. Pô, beleza, então eu vou comprar, se eu quero um estoque para 10 dias, eu vou comprar 20 pacotes, né? E aí de 10 em 10 dias eu vou comprando 20 pacotes. E vou olhando e vou medindo, né? E saiu 10 pacotes num dia só. Beleza, mas isso foi uma exceção da regra. Foi um fato que aconteceu, um ponto fora da curva, né? Então aquilo ali, aí foi um dia só, então eu vou só repor esses 10. Pô, reponho esses 10 para equilibrar meu estoque de novo e continuo na minha venda média. Então, e aí isso se chama acurácia. Acurácia é o quê? Você tem informação correta, informação precisa. Então, você tem informação boa e precisa, você precisa fazer a contagem, a medição e saber onde os produtos estão exatamente. Porque senão está arriscado chegar uma pessoa nova na loja de conveniência e vai fazer a contagem do biscoito, só conta o que está ali na parte da frente, lá na prateleira, e não conta o que está no estoque. Aí ele chega lá com a informação para o gerente e fala, só tem 10 pacotes lá na prateleira. Ih, caramba, se eu vendo 2 por dia, eu vendo 5 por dia, tem pouco produto, e vai lá e compra. Aí compra, não, mentira, tinha mais lá dentro e ele não sabia, né? Ele não contou. Então é importante saber a localização e como, né, e a contagem, né, e o número em si. Isso também vai ser importante para a próxima aula, tá? Que eu vou falar sobre perdas. E aí eu pediria também que vocês fizessem uma pesquisa, fizessem uma entrevista aí durante essa semana, né, com pessoas que trabalham lá na loja, ou mercado. Está lá na plataforma, lá no coisa. Não precisa colocar na atividade, não, só para vocês começarem a entender o que seriam as perdas comuns de uma loja de conveniência, tá? Mas isso é um assunto para a próxima aula. Para essa aula, a atividade é o quê? Um formulário para controle, tá, de estoque, para contagem dos produtos, né? Como é que ele seria aplicado, seria diário, cada turno, para cada tipo de produto, né?
e um método de posicionamento de como vocês localizarem os produtos no estoque. Tá? Criem esses formulários, criem esse método e coloquem lá na plataforma. Essa é a atividade da aula de hoje. Tá legal, gente? Qualquer dúvida lá, manda mensagem, tá? Porque esse é um dos pontos mais importantes para organizar não só uma loja de conveniência, mas qualquer loja de comércio, né? O estoque é uma coisa que pode dar lucro ou prejuízo, e pode dar prejuízo grande, tá? Então, é importante vocês conhecerem, saberem as metodologias e como se fazer um bom controle de estoque. Isso serve até para a nossa vida pessoal, né? Controlar a nossa despensa, né? Controlar o estoque lá de comida, né? Controlar o nosso estoque de dinheiro na conta, tá? Então, o controle de estoque é uma coisa que a gente aplica em vários setores, até na nossa vida pessoal mesmo. Tá bom, gente? Obrigado aí, qualquer coisa, manda mensagem, tá? E estou à disposição lá, falou? Um abraço, bom trabalho aí para vocês.